O título desse vídeo, ele não está errado. Você só começa a fazer sucesso assim que você quer fazer sucesso. Esses dias eu parei para refletir sobre o que é o sucesso em si, o porquê que essa fórmula pode ser importante para muitas pessoas, empresas continuarem a seguirem seus caminhos e entregarem todos os seus objetivos para chegar naquele ponto em que elas estão realmente satisfeitas consigo mesmos. E pensando nisso, eu busquei todo o lado B para entender o que realmente é o sucesso para minha vida, o que pode ser o sucesso para sua vida, de todas essas percepções e análises de como é que você pode e o que você deve fazer para atingir o sucesso. Então, se você acredita que esse conteúdo vai te ajudar de alguma forma, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque eu vou passar outros vídeos como esse e deixar um link na descrição, se você quiser ter um atendimento mais próximo para entender como é que funciona toda essa aproximação do seu próprio sucesso. Quando a gente começa a falar em sucesso, começa a depender de sucesso ou acreditar que o sucesso está vindo, a gente esquece um pequeno detalhe. Você cria o seu sucesso. Você começa a criação do seu melhor resultado. O maior erro das pessoas é que elas começam a pensar nos resultados, em como é que vai estar no final. Eu sou desse jeito. Em minha vida toda, eu sempre pensei primeiro nos resultados, naqueles benefícios que eu vou conseguir. Inclusive, uma questão que distorceu muito essa minha percepção foi pensar demais também na lei da atração. Para quem não conhece a lei da atração, é uma espécie de filosofia ou uma espécie de truque mental para que você consiga atrair a energia do universo para que as coisas começem a fluir. Eu não estou dizendo que ela não existe, mas é uma questão que, bom, me direcionou de formas erradas em vários momentos. Mas foi aí que eu entendi o real motivo das pessoas falarem tanto em lei da atração ou condições semelhantes. Não exatamente que você vai modelar todo o universo para você. Você é um universo. E você sendo um universo, você mesmo vai ter ações e atitudes para si mesmo, para conseguir criar uma construção dentro desse seu próprio universo, da sua realidade. Então, quando você começa a modelar essa realidade, foi depois de muito tempo que eu percebi que a questão de você se modelar, se moldar para aquilo, é uma forma de você nutrir tanto a sua mente, como o seu corpo, como os seus estados mentais e quebras de padrões para você conseguir atingir seus objetivos. Então, quando a gente quer uma realização pessoal, a gente começa a notar todos os aspectos em que seus padrões comportamentais eles andam. E ao ler a lei da atração, tirando aquela parte mística, aquela parte mais abstrata da situação, o que é uma leitura muito boa, vai te trazer uma perspectiva nova sobre algumas questões, né? E a lei da atração, o que ela vai fazer? A parte que eu busquei receber e compreender do que é a lei da atração de fato, é a parte que você começa a se movimentar, que você começa a tomar as atitudes. Então disse que o universo ele vai te ajudar, que o universo vai começar a te apoiar. Mas esse universo, no final das contas, é você. Você está construindo a sua própria realidade. Você é o co-criador das situações que acontecem com você. Não exatamente você vai conseguir mudar um jogo da Mega Sena para você conseguir ganhar ele, ou você vai ter sorte sempre. Mas há algo que eu acredito bastante, que é a questão da energia, a construção dos seus padrões e como é que esses padrões reagem à sua vivência. Então, quando você está se colocando no lugar de começar a executar suas tarefas, suas atividades, é aí que você escolhe o verdadeiro resultado, o verdadeiro sucesso. O sucesso ele é construído pouco a pouco. Você não vai conseguir começar alguma coisa hoje e aí amanhã você vai ter todos os benefícios e todos os frutos. Tudo parte de um processo. Claro, existem raras exceções, raras situações que as pessoas elas começam agora e o resultado vem imediatamente. Já outros criam a ilusão de que começaram agora e receber os benefícios agora, sendo que elas já estão passando por uma jornada, uma questão contínua para atingir determinados resultados. São essas pessoas que você tem que ficar de olho
bem aberto, porque elas vão contar mundos e fundos dizendo que tiveram um resultado sem precisar fazer nenhum esforço. Então acredite mais na sua realidade, no seu mundo, nos seus padrões e nas suas atitudes. Quando você volta-se esse mundo, essa realidade para você mesmo, você começa a se perceber como uma unidade, uma pessoa que está no controle. E a partir desse controle, você consegue ter seu direcionamento. Você escolhe o caminho, você determina suas atitudes, você determina também suas consequências. Essas consequências, elas podem gerar bons frutos ou podem gerar outras frustrações. Você escolhe. Até porque, quando você erra uma vez, você começa a aprender com esse erro. É claro, se você erra e volta para ver onde você errou, como você errou e as atitudes que você cometeu, o próximo erro vai ser diferente, vai ser um outro erro para outras questões, outras atenções. O que estava no erro anterior, você já aprendeu, você já conquistou aquilo. Agora você tem forças e experiência para conseguir direcionar o seu olhar para as próximas questões. E a partir desse momento, que quando chega o segundo erro, o terceiro, o quarto erro, você vai se melhorando, você vai se adaptando e você vai se adequando. Então a vida, ela parte desse princípio de evolução, esse princípio de me adaptar e me adequar a situações para a resolução de problemas. Em muitos momentos você vai encontrar todo esse consolo, todo esse afago que a vida te oferece. Você acredita que são as bênçãos divinas ou a energia do universo que está controlando o seu destino, quando na verdade tudo que você fez foi começar a fazer. Você tirou aquela casca que te dava medo, que te preocupava em realizar determinadas atividades. Então, fora a lei da atração, a parte da sua construção de sucesso, da sua visão de co-criador, do seu mundo, dos seus padrões, vem justamente daquela questão chamada mentalidade. A mentalidade é a engrenagem que move tudo, move sua motivação, move a realidade que você quer estar alcançando, usufruindo. Ela sabe exatamente aquilo que você precisa e aquilo que você necessita para alcançar todos os seus objetivos. Então, questões quando as pessoas vêm no meu consultório, quando as pessoas vêm conversar comigo em atendimentos online, inclusive lembrando do link na descrição, é sobre atendimentos online para que eu consiga fortalecer essa sua parte, questões elas aparecem com grande frequência, porque a pessoa ela já sabe qual é o problema, o que ela precisa enfrentar, quais são seus padrões, só que elas não estão abertas a ver toda essa situação de um outro ângulo, de um campo de fora, porque ela fica mais com as consequências, ela fica mais com o sentimento daquilo que está acontecendo em sua vida, e ela esquece do primeiro e principal detalhe. A parte da mentalidade é onde a sua mente está se direcionando, de acordo com o seu objetivo. Se você para pensar, a lei da atração ela gira em cerca da mentalidade, da forma que você está se vendo, da forma que você está projetando no seu futuro. Quando a gente entra nessa questão do mental, daquilo que você quer realizar, do seu objetivo, dos erros que você cometeu, que você corrigiu, que você aprendeu, a sua mentalidade é outra. Você começa a desenvolver em forma de motivação porque você já experienciou toda aquela situação da forma que ela deveria ser e você já tem todas as respostas. Você já parou para construir alguma coisa na sua mente. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar a sua mentalidade, você começa a acreditar mais no seu potencial, você começa a desarmar algumas questões que antes eram objeções, eram problemas, eram questões que você estava colocando à frente dos bois. Quando você coloca o carro à frente dos bois, você só coloca mais obstáculos e mais problemas. A partir da situação que você desapega desses obstáculos, dessas questões e crenças limitantes, inclusive eu vou falar já a seguir sobre crenças limitantes, você começa a filtrar todas as situações que você gostaria de passar, porque você já conseguiu ter a sua identidade, o seu padrão, você conhecendo você mesmo, o seu perfil, você já consegue dar sequência nos próximos passos que você vai recorrer.
E aí é onde entram as crenças limitantes, quando a sua compreensão e mentalidade encontram essas pequenas barreiras sutis. E quando você encontra essas barreiras sutis, elas te causam medo, elas te causam confusão, te abrem seu olhar para o julgamento e abrem seu olhar para outras situações que não deveriam estar ali conforme você acredita que não deveriam estar naquele processo. Mas esses desafios eles são naturais. Os desafios eles são essenciais para que você consiga construir a experiência. É normal, você vai errar. Todo mundo vai errar, eu vou errar. Então a gente está aqui nessa vida justamente para sempre errar e aprender de alguma forma. Existem casos raros, exceções que a pessoa parece que não erra, deu sorte, nasceu com o bumbum virado para a lua, que parece que as coisas simplesmente chegam até ela e ninguém sabe explicar como. Então são pequenas exceções, vamos considerar assim, porque o parâmetro e o padrão normal é a gente tá sempre quebrando a cabeça, se lascando para fazer as coisas e tentando buscar soluções para resolver problemas. E se você se encontra nessa situação de buscar estar resolvendo problemas, buscar situações que você mesmo está colocando como obstáculos, apertando as suas crenças limitantes, você começa a entrar em um ciclo vicioso, que é o padrão, as âncoras emocionais também, que sempre vão estar te prejudicando. Então, se você acredita que você tem potencial, não tem resultado, e se esforça o tempo todo e parece que nada funciona para você, que não chega nesse momento, é hora de você parar para refletir e compreender aquilo que eu estou pensando. O que é exatamente? Eu estou dando um momento, estou dando vazão para eu me questionar e buscar a melhor solução para aquilo? Bom, eu tenho um fenômeno engraçado que sempre aparecem essas questões na minha vida na hora que eu vou dormir ou que eu vou tomar banho, porque são momentos que eu me volto para mim mesmo, que eu desapego de tudo aquilo que está ao meu redor, todas essas questões que estão em minha volta. Por exemplo, é a hora que eu desapego do celular, que eu desapego de uma série, de um filme, que eu paro de pensar em outras coisas. É a hora que realmente começa a vir os pensamentos para encontrar soluções. E essas objeções, elas aparecem com certa frequência e mais ênfase, como uma voz, uma interpretação, uma sensação. O mais importante de tudo é você entender todos os seus canais de referência, de como é que estão vindo esse tipo de pensamento, como é que estão vindo essas questões e como é que você se comporta frente a elas. Então, quando você pensa padrões que vão te atrapalhar mais do que te ajudar, você tem que entender como é que eu estou tendo frente a esse estímulo. Ele está vindo como uma imagem na cabeça, o pensamento. Eu estou ouvindo uma voz na minha mente. Eu estou sentindo um formigamento em determinada parte, ou meu coração acelera. Quando você volta para essas questões e consegue compreender todos esses sentimentos, você consegue ter o controle em suas mãos e trazer esse ajuste que vai formular uma nova modelagem. Eu acredito que vocês já viram vários momentos que eu cito modelagem e ressignificação nos meus outros vídeos, porque é tudo isso que a gente consegue trabalhar dentro dos padrões. Você é um editor da sua vida, você tem um controle. E quando eu cito modelagem, é você pegar um padrão, que é um comportamento, uma atitude ou uma situação, e você consegue transformá-lo como uma massinha, você modela aquilo da forma que você gostaria que seja uma memória, um trauma. Tudo isso funciona muito bem em consultório, em consultas, porque quando você pega um comportamento padrão, que ele vai se repetir, você tem certeza que ele vai se repetir, você localizou toda aquela sensação, aquela atitude, você consegue criar uma linha de comunicação que é muito mais especializada em você conseguir reconstruir, você editar aquela situação. Parece que não, mas você é criador da sua realidade, você é criador do seu universo. E muitas vezes a gente pensa, cara, eu preciso começar a me exercitar, eu preciso começar a correr, eu preciso fazer tal coisa. Quando na verdade você só precisa de alguém que fala, corre, ou alguém que fala, desenha, alguém que fala, grava esse vídeo e para de ficar se enrolando e trazendo muitas
questões antes de você começar. Você está perdendo tempo para o perfeccionismo, que ele na verdade é seu pior inimigo. Quando você deveria estar errando mesmo, você tem que fazer para errar. Você tem que errar para você conseguir acertar, para você voltar atrás e ver todos aqueles modelos que você gostaria de ter. Sabe aquela vozinha? Sabe aquela sensação que acha que você não vai dar certo? Ela tá certa, porque você escolheu que ela estivesse certa, ao mesmo tempo que aquela vozinha que fala, você vai conseguir, você tá no caminho certo. Quando as coisas ficam difíceis, é justamente por onde você deve seguir ainda mais o seu caminho se você acreditar que seja o certo. Porque você já criou esse padrão, você criou essa crença limitante. A lei da atração, ela também pode ter distorcido a sua mente, assim como distorceu a minha, no início achando que era mais pensar, era mais refletir, para que as coisas começassem a chegar a mim naturalmente, de uma forma mágica, ou até mesmo misteriosa. Quando na verdade tudo que eu tinha que fazer é acreditar naquilo e fazer com que esse acreditar se tornasse em uma ação, em uma atitude. Se eu quero emagrecer, eu não vou simplesmente parar de comer, eu vou realmente executar ação daquilo que é parar de emagrecer. Eu não vou pensar em A, não vou pensar em B, não vou pensar em C, eu vou botar para funcionar. Se minha solução for que eu preciso correr, vou correr. Eu não vou pensar o que eu vou fazer, não vou pensar como é que eu vou correr, eu vou começar a correr e conforme o processo eu for me alimentando dele, eu for gostando, aí eu vou começar a pensar, tenho que comprar um tênis novo, aí você começa a quebrar as objeções, porque você já começou com a atitude que você já tem, com as pequenas coisas e aqueles pequenos elementos que você já adquiriu e já conquistou. E esse momento, ele é crucial, porque a partir de quando você construiu o hábito, você consegue construir aquela sua necessidade de progredir, a sua necessidade de crescer. Você determinou os passos, você determinou seu caminho e você achou suas soluções. E se isso não foi uma solução para você, eu não sei o que dizer sobre isso. Porque esse vídeo ele entregou muita coisa do que eu acredito. E, bom, se você se identificou com esse conteúdo, fez bem para você, vai fazer parte na sua vida, você pensar dessa maneira alternativa, considere se inscrever no meu canal porque eu vou trazer outros vídeos com essa percepção e com essa logística para você melhorar cada dia mais. Então deixa aquele seu curtidinho, aquela sua curtidinha, traz aquele incentivo também para continuar produzindo esses vídeos, trazer mais outros conteúdos nesse canal. E lembre de deixar aquela sua perguntinha também nos comentários que eu adoro ler e quem sabe não vira um conteúdo. E é isso, pessoal. Um grande abraço. Você esteve no lado B com Bira. E eu te vejo no próximo vídeo.